Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel, sou criadora do método Gramática da Alma, um método voluntário que tem o objetivo de ajudar o maior número de pessoas possíveis a entenderem as suas emoções através da análise da língua. Hoje eu gostaria de dar uma mensagem para todos aqueles jovens que estão passando por dificuldades nos seus estudos. Para isso, eu gostaria de contar a minha experiência de como passei no vestibular. Eu vim de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Mas desde muito pequena eu entendi a importância da educação. Graças às palavras de meu pai no seu leito de morte, que me libertaram daquela condição de pobreza. O meu pai chamou os 4 filhos e disse, momentos antes de ir para o hospital: meus filhos, eu não tenho nada para deixar para vocês, mas eu gostaria de pedir somente uma coisa, que vocês seguissem esse conselho. Por favor, estudem, estudem. Depois daquele dia, nunca mais vi meu pai, mas as palavras dele ficaram guardadas no meu coração. Quando cheguei no ensino médio, já tinha certeza do que eu queria: entrar na faculdade. Todos os anos, quando começavam as férias, eu ia trabalhar num pomar de maçã ou de batatas para poder sustentar os meus estudos. Eu não tinha condições de comprar um material escolar nem roupas para os próximos anos escolares. Enquanto os meus colegas estavam descansando ou então viajando, eu e minha irmã estávamos trabalhando. Para vocês terem uma ideia, um pomar de batatas funciona assim: passa um trator e revira todas as batatas que estão enterradas, e as pessoas, os trabalhadores que estão juntando, eles têm que encher caixas enormes e que demoravam muito tempo para serem preenchidas. Esse era o nosso trabalho. Nossas mãos ficavam como patas de um tatu, de tão sujas. Chegávamos em casa exaustas, mas com a certeza de que aquele dia tinha sido garantido para os nossos estudos. No terceiro ano do ensino médio, já tínhamos uma certeza: aquele dinheiro trabalhado seria para nosso vestibular. Na nossa cidade não havia universidade pública e nós não tínhamos condições de cursar uma universidade paga. E também os programas do FIES, que na época já existiam, eram impossíveis de serem realizados e feitos por nós, que éramos miseráveis, uma vez que exigiam fiador. Quem iria aceitar ser fiador de pessoas que não tinham condições nem de comer? Então a nossa única alternativa era mesmo passar numa universidade pública. Para isso juntamos dinheiro para se inscrever no vestibular e ainda assim para ir até uma outra cidade e fazer a prova. Eu me lembro que eu vi no mural da minha escola uma propaganda da Universidade Federal de Rio Grande. Eles estavam fazendo uma propaganda sobre o vestibular da FURG, a Universidade Federal da cidade de Rio Grande. E aquilo me chamou muita atenção, ficou marcada na minha mente aquela imagem da areia e do mar. E eu disse: nós vamos fazer vestibular nessa cidade, nós vamos cursar essa universidade. O dinheiro que juntamos apenas deu para pagar a inscrição do vestibular e a passagem de ida. Não tínhamos como voltar. Não tínhamos dinheiro nem sequer para se alimentar. Alojamento já tínhamos, uma vez que a universidade ofereceu um espaço para estudantes de fora ficarem gratuitamente. Quando chegamos lá, nos alimentávamos apenas com pão caseiro que a minha mãe fez para nós. Era um pão para 2 pessoas, eu e minha irmã. O vestibular iria durar 5 dias e nós precisávamos que esse pão também durasse 5 dias. De manhã, quando nós acordávamos 6 da manhã para ir fazer a prova, nós comíamos uma fatia de pão e íamos para a prova. Durante os 5 dias foi assim. A nossa alimentação foi apenas aquela fatia de pão antes da prova. Depois que saíamos do vestibular, ficávamos o dia inteiro sem comer. A nossa próxima fatia seria no outro dia para ir fazer a prova. Depois dos 5 dias fazendo a prova,
No último dia, o alojamento começou a ser esvaziado. Eles haviam oferecido uma geladeira para que os estudantes guardassem os alimentos que compravam. Naquele dia eu me lembro que nós esperamos todos irem embora. A geladeira ficou cheia de restos de alimentos que os estudantes haviam deixado. Presunto, queijo, pão, iogurte. E aí nós demos uma espiadinha, fomos lá e atacamos aquela geladeira. Eu não me lembro até hoje de ter tido uma refeição tão prazerosa como tive naquele dia. Uma das melhores refeições que já tive na minha vida, porque alimentou não só o nosso estômago, mas a nossa alma também. Depois disso, precisávamos voltar para casa e agora não tínhamos passagem para fazer isso. Então fomos para a BR pedir carona, nossa única alternativa. 2 horas tentando, inutilmente, recebendo algumas buzinadas e nada mais. Foi então que começamos a perceber que estava anoitecendo e a gente precisava tomar uma atitude. Fomos até um posto de gasolina e aí contamos toda a nossa história para o dono do posto. Ele ficou encantado com aquela história e conseguiu um caminhoneiro conhecido que nos levasse até metade do caminho. Quando chegamos em Porto Alegre, fizemos o mesmo processo. Fomos até um posto de gasolina próximo aonde esse caminhoneiro nos deixou e pedimos novamente ajuda e recebemos essa ajuda. E foi assim que voltamos para casa. Que aventura, não é? E nós estávamos convictas de que nós iríamos realizar o nosso sonho, não importassem as condições. E a alegria maior ainda eu tive 3 semanas depois. A minha vizinha recebeu uma ligação, porque nós não tínhamos telefone, nos dizendo que eu tinha passado no vestibular. Depois de todas aquelas dificuldades, toda aquela pressão, tomando água e comendo pão 5 dias, foi uma das maiores alegrias da minha vida. A minha irmã não conseguiu passar, mas isso não foi motivo para ela desistir. Ela continuou estudando e lutando pelos seus sonhos. Como não tínhamos dinheiro, ela se oferecia para servir cafezinhos e fazer serviços gerais nas escolas de inglês, que era a paixão dela, o inglês. E hoje a minha irmã é formada pela Universidade da Áustria e fala 5 idiomas. Essa história eu contei para vocês para dizer: não desistam dos seus sonhos, por maiores que sejam as dificuldades. Vocês têm poder. Todos nós temos um poder infinito. Um beijo muito grande para todos.